Irmãos e irmãs, vamos para mais um momento de fé, meditação, introspecção. É hora da liturgia da palavra. Deus nos fala, liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 30 de novembro de 2019, sábado, dia de Santo André, apóstolo de Jesus. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. Temos no rito da celebração o Glória, o Prefácio dos Apóstolos, ofício da festa. Antífona da entrada. Junto ao mar da Galileia, viu o Senhor dois irmãos, Pedro e André, que pescavam. Ele os chamou: vinde comigo, eu vos farei de hoje em diante pescadores de homens. Eu te farei de hoje em diante pescadores de homens. Mateus 4, versículo 18. Oração do dia. Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, ou 10º, versículos de 9 a 18. Irmãos, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, aliás, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido. Isaías 28, versículo 16. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como serão, ou como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isaías 52, versículo 7. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que explica e que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na vossa pregação? Isaías 53, versículo 1. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunto agora, acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. Salmo 18, versículo 5. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 19a, versículos de 2 a 3, 4 a 5, refrão 5a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Todos, seu som ressoa e espalha-se por toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos.
O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Mateus 4, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 4, versículo de 18 a 22. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus, caminhando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estava com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos à primeira reflexão do livro Palavra e Vida, 2013, da editora Ave Maria. Termina o mês com a festa do apóstolo Santo André. Neste ano, coincide quase com o início do Advento. E o Evangelho da festa nos explica melhor o que dizíamos ontem a respeito da esperança. André seguiu Jesus fascinado por sua presença e suas palavras. Confiou nele, abandonou tudo. Na realidade, não sabia ainda em que consistia concretamente a plenitude que Jesus lhe oferecia, nem o significado de suas palavras. Vou te fazer pescador de homens. Mas confiou e seguiu. Foi constante na fé e na esperança. Isso é o que nos pede o próximo Advento. Agora temos uma reflexão mais longa do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini. Jesus viu dois irmãos, Mateus 4, versículos de 18 a 22. Uma das 9 bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus está relacionada ao olhar. Os puros de coração verão a Deus, conforme Mateus 5, versículo 8. Talvez motivados por esta receita de felicidade, nós ficamos procurando por Jesus com os olhos e nos esquecemos de deixar que Ele mesmo nos olhe.
Aliás, a história da salvação registra numerosos episódios em que alguém procurava infantilmente esconder-se de Deus. Foi assim com o velho Adão no Éden, após a queda e a descoberta da própria nudez. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Foi assim com o profeta Jonas, em sua fuga para Tarsis. Jonas, capítulo 1, versículo 10. Como se fosse possível escapar aos olhos onipresentes do Senhor do Universo. Como observa Levi Gillette, eu aprendo a olhar Jesus na medida em que eu aprendo a ser olhado por ele. Submeter-se ao olhar de Jesus antes de dirigir a palavra a Simão, por ocasião do seu primeiro chamado, Jesus o olha. E o verbo grego implica que ele o olha com insistência. De fato, trata-se do verbo grego eidem. Observa. Trata-se do mesmo olhar penetrante lançado sobre Simão Pedro quando Jesus sai da casa de Caifás após Pedro o ter negado. E como são variados os efeitos do olhar de Jesus sobre nós. Ao ser chamado para deixar a barca, Pedro é iluminado por esse olhar, mas o mesmo olhar o leva às lágrimas após ter claudicado na fé. Em quais são as condições para essa visão? Levi Gillette responde: são as mesmas que Jesus impôs aos 3 discípulos, dos quais fez testemunhas de sua transfiguração. Mateus, capítulo 17. Jesus os tomou consigo. Ele os conduziu, levou-os sobre uma alta montanha, onde eles estavam a sós, separados. Solidão com Jesus, deixar-se conduzir, ascensão penosa, muito acima daquilo que nossa vida tem de mal e de medíocre. Todas estas condições permanecem ordinariamente necessárias. Digo ordinariamente porque há casos excepcionais, como Saulo no caminho de Damasco. Quando nós ouvimos a frase "Deus me vê", a primeira reação pode ser de temor diante de uma espécie de inspetor atento e, quem sabe, implacável. Ou ainda alguém pode sentir que sua liberdade está sendo cerceada ou controlada pelo mesmo olhar. Estas reações distorcidas só serão corrigidas quando eu fizer a experiência de que Deus é Pai. E se Deus é um Pai amoroso, por que não reagir como um filho amado? A partir de então, serei como a criança que não quer ficar longe do olhar materno, pois ele é a garantia de segurança e de paz. Deus me vê e me ama. Orai sem cessar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos ao santo do dia. 30 de novembro é dia de Santo André, da Galiléia, Israel. Era filho de um pescador da Galiléia de nome Jonas, e era irmão de Simão Pedro. Vivia em Cafarnaum, era um seguidor de São João Batista antes de ser apresentado a Jesus. Foi o primeiro apóstolo de Jesus. Ele é mencionado no Novo Testamento como estando presente nos mais importantes eventos da vida e missão de Jesus. Aparece no episódio da multiplicação dos pães, onde depois da resposta de Filipe, André indica a Jesus um jovem que possuía os únicos alimentos ali presentes, 5 pães e 2 peixes, conforme está em João 6, ou 6, capítulo 6, versículos do 8º ao 9. André participou da vida pública de Jesus, estava presente na última ceia, viu Cristo ressuscitado, testemunhou a ascensão e recebeu o primeiro Pentecostes. Alguns historiadores citam que depois de Jerusalém foi evangelizar na Galiléia, Sítia, Etiópia, Trácia e finalmente na Grécia. Nessa última formou um grande rebanho e pôde fundar
a comunidade cristã na Acaia, um dos modelos de igreja dos primeiros tempos. Mas foi ali também que acabou martirizado nas mãos do inimigo Egéias, governador e juiz romano local. Ficou 2 dias pregado numa cruz em forma de X. Conta a tradição que, um pouco antes de André morrer, foi possível ver uma grande luz envolvendo-o e apagando-se a seguir. Tudo ocorreu sob o império de Nero, em 30 de novembro do ano 60, data que toda a cristandade guarda para sua festa. Reflexão. Santo André, primeiro apóstolo de Jesus, é representado na iconografia cristã como o missionário abraçado a uma cruz em forma de X, padroeiro dos açougueiros, pescadores e mineradores. É também patrono de diversos países como a Escócia, a Espanha, Rússia e Grécia. Olha aí, padroeiro dos açougueiros, pescadores e mineradores. Oração. Ó Deus, que a vossa igreja exulte sempre no constante louvor do apóstolo Santo André, para que, sustentada por sua doutrina e intercessão, seja fiel a seus ensinamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem, esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site a12.com. E eu gravo este vídeo aqui e libero para que vocês divulguem livremente. Eu gravo principalmente para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Depois vai para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Mas de minha parte vocês podem divulgar livremente, porque Jesus nos mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus. É o termo hebraico, Shalom Adonai. El Shaddai, ou El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite, Ele providenciará. Nosso Deus é o Deus do impossível. E temos uma expressão do dialeto de Jesus, o aramaico. Maranata, ou Maranatá. Vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Jesus Cristo, desta vez, para nos levar com Ele, a fim de viver a vida eterna, onde haverá plena felicidade e nós seremos glorificados com Deus. Que bom, né? Um abraço a todos, obrigado. Felicidades, a paz.